Homem morre afogado no rio Araguari. Suspeita é de que ele tenha se desequilibrado. Após a apuração dos votos, comissão aponta hoje nome da escola de samba campeã do Carnaval da cidade. Prazo para a entrega da declaração do imposto de renda começa nesta quinta-feira. E você vai ver também, com um novo tema na campanha da Fraternidade, Igreja Católica já está no período quaresmal. Começa agora o Notícia da Gente. Um homem de 40 anos morreu afogado na tarde desta quarta-feira no rio Araguari, próximo da BR-050. Avelar Gomes Coelho pescava com amigos quando se afogou. O Corpo de Bombeiros não conseguiu determinar como foi o acidente. Aparentemente, ele estava em um barco, se desequilibrou e caiu. Segundo informações, os amigos contaram histórias divergentes sobre o que poderia ter acontecido, mas está descartada a hipótese de crime. A vítima vinha de Goiânia e era engenheiro civil. Os militares precisaram fazer mergulhos de até 4 metros de profundidade para resgatar o corpo de Avelar Coelho, que estava a cerca de 10 metros de distância da margem da represa. Quinta-feira de sol com muitas nuvens, períodos nublado e possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. Veja como fica a previsão do tempo em algumas cidades da região. Em Araguari, a temperatura varia de 18 a 27 graus. Em Uberlândia e Coromandel, a mínima prevista é de 20 e a máxima não passa de 28 graus. As comissões técnica e organizadora do Carnaval Araguari, edição 2014, devem se reunir hoje à tarde para a contagem dos votos e definição do nome da escola de samba campeã. O tradicional e esperado desfile aconteceu mesmo com atraso e debaixo de chuva na última segunda-feira. As escolas arrasaram e esbanjaram mesmo assim muita alegria, empolgação e samba no pé na avenida. A disputa está entre a Mocidade Independente de Araguari e o Arrastão do Miranda. O resultado final sai, portanto, no final da tarde. A informação é da presidente da Fundação Araguarina de Educação e Cultura, Carmen Valente Alvim. A seguir, prazo para a entrega da declaração do imposto de renda começa nesta quinta-feira. E você vai ver também, com um novo tema na campanha da Fraternidade, Igreja Católica já está no período quaresmal. É daqui a pouco, não saia daí. Você merece cuidados especiais. Manicure e pedicure, escova, penteados, alisamento, coloração, corte, hidratação, maquiagem e sobrancelhas. Satisfação, conforto e bem-estar. Márcio Cabeleireiros. A beleza vista nos detalhes. Rua Natal Mujali, número 85, Centro. Telefone 3242-2752. Liquida 3 Vila Lucato, 3 regatas ou camisetas, 49. 3 calças infantis por 99. 3 polos, camisas ou bermudas, 79. 3 calças, vestidos ou sapatos de couro, só 139. Liquida 3 Vila Lucato. Vende barato sempre. A Clima Clínica de Imagem e seu compromisso de oferecer sempre os melhores e mais eficientes métodos de diagnóstico por imagem traz para Araguari o tomografador Brilliance Multislice 16 canais, exames extremamente rápidos e de alta qualidade, reconstrução simultânea das imagens em diferentes planos. Clima, há 3 anos a pioneira em ressonância magnética em Araguari. Cuide da sua beleza interior, porque da exterior nós cuidamos para você. Conforto, tecnologia, profissionais qualificados e atendimento especializado. Venha fazer uma avaliação adaptada às suas necessidades.
tratamento corporal e facial completos, bem-estar, harmonia e sofisticação ao seu alcance. Faça-nos uma visita e veja também as novidades na Boutique Espaço Fama, as últimas tendências da moda em roupas, bolsas e acessórios. Clínica de Estética e Boutique Espaço Fama, porque aqui você é a nossa celebridade. Começa nesta quinta-feira o prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física de 2014. O contribuinte tem até 30 de abril para prestar contas com a Receita Federal. Também a partir de hoje estará liberado o aplicativo para quem preferir fazer a declaração por meio de dispositivos móveis, como os tablets e smartphones. Para as pessoas que pretendem preparar o documento de um computador tradicional, o programa já está disponível desde o dia 26 de fevereiro. Estão obrigadas a apresentar o documento às pessoas físicas que receberam em 2013 rendimentos superiores a R$ 25 mil ou tiveram rendimentos não tributáveis acima de 40 mil. Também precisam entregar à declaração os contribuintes que tinham bens com valores superiores a R$ 300 mil em 31 de dezembro do ano passado. A Receita estima receber 27 milhões de declarações neste ano, 1 milhão acima do registrado em 2013. Quem perder o prazo da entrega pagará multa de 1% ao mês sobre o imposto devido, ou no mínimo R$ 165,74. Em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho, o Cine em Araguari está com várias vagas em aberto. Veja algumas das disponibilidades para esta quinta-feira. Office boy, mecânico montador, vendedor interno, engenheiro de segurança do trabalho, técnico agrícola, encarregado de obras, telefonista, consultor de vendas, costureira de máquinas industriais, cortador de calçados, promotor de vendas, agente de venda de passagens e auxiliar de linha de produção. Os interessados deverão se dirigir em horário comercial à unidade do Cine. O endereço é Rua Virgílio de Melo Franco, número 261, ao lado do ginásio do ATC. Lembrando que as vagas são sujeitas a alterações no decorrer do dia. E agora nós vamos falar de fé e religiosidade. É que teve início ontem na Igreja Católica em todo o mundo o início do tempo quaresmal, um dos tempos mais importantes, se não o mais importante na Igreja Católica. E para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje em nosso estúdio o padre Hélio Soares, pároco da igreja, da paróquia Nossa Senhora Rainha da Paz, São José Operário, que vem trazer aí, a importância desse momento na vida dos fiéis e dos cristãos. Então seja muito bem-vindo, padre Hélio. E então começou ontem aí um momento importante na Igreja Católica, o início da Quaresma, um momento de reflexão para todos os católicos, para todos os fiéis. Exatamente, um tempo muito importante na vida dos fiéis, que eu costumo dizer que é como se fosse um longo retiro espiritual. O que há de novo? Eu digo que não há de novo nada nesse sentido, apenas os cristãos são convidados a intensificar os seus exercícios espirituais. Tudo aquilo que vivemos na Quaresma é aquilo que temos que viver a cada dia da nossa vida, ao longo do ano, porém no tempo quaresmal nós intensificamos em vista de quê? Da Páscoa, nos preparando para a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Quais são os exercícios quaresmais que costumamos falar e refletir com os fiéis? Jejum, esmola e oração. Então temos aí, isso faz parte da vida do cristão, não é só para o tempo da Quaresma. Então refletimos ontem o Evangelho de Mateus, onde Jesus fala sobre a importância desses 3 pilares e falando principalmente sobre a interioridade, o quanto que é importante que essa prática parta de dentro de uma reta intenção, que seja realmente em vista da caridade e não
uma vontade do ser humano anunciar a si mesmo, mas acima de tudo para rever aí uma série de questões que precisam ser revistas. A gente sabe que com essa chegada do tempo quaresmal, a CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos, lançou oficialmente ontem, junto com esse início de tempo, a campanha da Fraternidade 2014, trazendo como tema a fraternidade e o tráfico humano. Por que esse tema? Por que explorar esse conteúdo, dentro das igrejas? Sempre na época da quaresma, a igreja traz também a campanha da fraternidade, que é sempre um tema que é um desafio na vida do cristão. O cristão está no mundo, o cristão está no mundo. Então, ele tem que ser sinal para o mundo. Não se acende uma lâmpada para colocar embaixo de uma vasilha, mas se coloca no ambiente para iluminar todo o espaço. Por isso, o cristão, ele tem que ter uma atitude profética diante do mundo. Perceber aí as situações de morte, perceber ainda onde o reino de Deus precisa entrar com força para vencer aí essas situações de morte. E uma dessas situações, nós temos percebido, a CNBB tem percebido, os nossos bispos, tem percebido que um dos desafios tem sido o tráfico humano. O tráfico humano que diz respeito a quê? O que está por detrás do tráfico? Sempre o dinheiro. Sempre o dinheiro, que é a idolatria do nosso século. Ainda domingo nós refletíamos sobre isso. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. E em vista do dinheiro, do enriquecimento ilícito, a pessoa pode fazer muita bobagem. Entre eles está o tráfico de drogas e aqui, na campanha da fraternidade, o tráfico humano, onde as pessoas são traficadas, aliciadas para a prostituição, às vezes até enganada, nem sabe que vai se prostituir, de repente vai ser aliciada para um emprego, para um trabalho no exterior ou em outro lugar e acaba sendo levada para uma prostituição. O tráfico de órgãos, o tráfico de órgãos humanos, que muitas vezes crianças que são sequestradas ou que são vendidas, onde vão ser retirados aí os órgãos. O trabalho escravo também não deixa de ser também um tráfico, onde as pessoas que vivem numa situação à margem da sociedade, uma situação difícil e às vezes são aliciadas para deixar a sua família, deixar a sua cidade e de repente encontra-se numa situação de escravidão. E então a CNBB nos convida então a refletir sobre isso, e tomar aí, a partir dessa reflexão, que sempre o método da campanha da fraternidade é o ver, julgar e agir. Então, ver como que está aí essa situação, eu tenho consciência disso, fazer o retrato dessa situação, julgar, avaliar essa situação e depois como que podemos agir junto aos poderes públicos, como podemos agir nas escolas, na conscientização das nossas crianças, dos nossos trabalhadores e etc. Como o senhor mesmo disse, esse tema, esse lema da campanha da fraternidade é apenas um elemento dentro desse período de quaresma. A gente percebe que dentro das igrejas, nesse período especificamente, existem alguns elementos também ali que as pessoas observam, mas muitas vezes não entendem o porquê. Tem a questão da vela, dos elementos, das vestes, dos forros do altar que utilizam a cor roxa. Por que isso, Padre Hélio? Então, tem um pensamento de Guillot que sempre me vem ao pensamento. O nosso pecado e o pecado do mundo inteiro é de não reconhecer o Cristo como ele quer ser reconhecido, na sua humanidade. E o tempo quaresmal é justamente esse convite a olhar para esse Cristo, que na carta de São Paulo aos Filipenses vai dizer o que ele esvaziou-se da sua divindade e se fez humano. Olhar para esta humanidade de Jesus. E nós iniciamos a Semana Santa, lá no Domingo de Ramos, com essas palavras. Pai Santo, concedei-nos aprender com a humildade do vosso Filho. Aprender com a humildade de Jesus. Então o tempo quaresmal é o tempo mais de despojamento. A cor roxa simboliza a penitência.
o sacrifício, esse convite à penitência. Né? Nós vamos perceber que os nossos altares estão mais despojados, sem flores. Às vezes com os ramos verdes, mais discretos. Nesta época, inclusive, a liturgia, nós somos orientados que na música se tire as percussões, apenas um violão, um órgão, para acompanhar uma coisa mais despojada, né? Para esvaziar-se, para que possamos entrar também nessa atitude de esvaziamento, do despojamento do Cristo, né? Para que possamos olhar para a cruz de Cristo, para o sacrifício de Jesus, né? Para que isso possa nos tocar profundamente, porque é um convite à conversão. Eu afirmava sobre a questão do jejum, esmola e oração, por exemplo. O que significa o jejum? O jejum não é só um sacrifício externo. É bonito quando Jesus fala, olha, perfuma a cabeça, coloca uma roupa, não vai mostrar para os outros que você está jejuando. Porque o jejum, o ser humano é muito orgulhoso, autossuficiente e tem se tornado cada vez mais. O pecado do ser humano é querer ser um Deus. Esse é o pecado original. E quando eu jejuo de verdade, esse jejum que as pessoas hoje fazem, um jejum sério, eu experimento o desfalecimento, que eu estou morrendo. Desfalecer, ou seja, estou morrendo. Eu experimento a morte. Experimento as minhas limitações, as minhas fraquezas. E eu tenho que aprender a lidar com isso, com os meus limites. E faço então a entender o limite do outro, a fraqueza do outro, a pequenez do outro. E faço entender que eu não sou Deus, que existe um Deus a quem eu tenho que orientar a minha vida. Daí que o jejum mesmo já me orienta para quê? Para a prática da esmola. Aqui no dizer de Cristo não é para também a esmola quando anunciada, a esmola quando é feita para ser vista, ela não é esmola, é vaidade. É vaidade. E a esmola tem que ser também nessa atitude de conversão interior, onde eu vou procurar o quê? Brigar um pouquinho com esse ídolo do nosso tempo, que é o dinheiro, que é a posse. Eu despojar-se um pouco de mim mesmo, daquilo que eu tenho, daquilo que eu sou. E eu me oriento também para Deus. O próprio jejum me orienta para Deus. Mas eu não sou Deus, então existe um Deus. Quem é Deus? Deus é Deus, não sou eu. Então eu preciso dele. Então existe aí uma prática pedagógica nesse sentido, um aprendizado. Não é só uma questão do sacrifício pelo sacrifício, mas tudo isso tem que ser acompanhado de uma profunda reflexão, meditação, orientação, para que eu possa sair mais fortalecido na quaresma, onde a oração era essa, a coleta. Que os exercícios quaresmais, a prática da penitência me ajude no combate contra o mal. Então é isso, como o senhor mesmo disse, o período da quaresma é um período de autoavaliação, autorreflexão, um período da gente repensar as nossas próprias atitudes e fazer um compromisso, de melhorar, de tentar aí reverter essa situação que às vezes a gente não está indo no caminho certo. 40 dias a igreja aí se prepara, trabalha nessa quaresma. É um momento também que a igreja convida os fiéis, os católicos a participar mais junto da igreja. Exatamente, porque 40 dias não pode ser um tempo que passa. É um tempo para ser assumido. É para ser assumido. Daí que eu digo assim, nós vamos intensificar a nossa penitência, a nossa oração, o nosso jejum, a nossa participação na vida comunitária, na liturgia. Temos aí a via sacra que as paróquias costumam fazer na sexta-feira. Nós vamos fazer na sexta-feira às 19 horas, durante todo o período quaresmal. A campanha da fraternidade. Então é um tempo para ser assumido, para que possamos sair mais fortificados. Aí que 40 dias significa o quê? Um tempo de maturidade. É um número simbólico. 40 dias, 40 anos o povo passou pelo deserto. 40 dias Jesus ficou no deserto, onde foi tentado pelo diabo. Então é um tempo de gestação, é um tempo onde nós vamos passar por um período de espiritualização e vamos procurar amadurecer a nossa fé, um tempo de maturação. E nós vamos amadurecer a partir de quê? A partir dessas práticas, a partir desses exercícios, para que possamos entrar então na Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo, no Tríduo Pascal, a Semana Santa, que é muito rica,
nesse tempo, o tempo da igreja, o tríduo pascal, né? Tudo isso é para ser vivido intensamente. E esse encontro com a igreja não acontece só semanalmente, como tem muitos fiéis que costumam fazer aí nos encontros dominicais, né, Padre Hélio? Não é só nos encontros dominicais na Santa Missa. Daí que temos aí as nossas pastorais, os nossos movimentos, as associações. Então todos nós temos que nos movimentar de alguma forma para viver, intensificar aí os nossos exercícios quaresmais. E no nosso encontro no dia a dia. Né? Vejam só que esse momento, né? Eu e a Fabrini estamos entrando na casa de vocês e não deixa de ser também um momento de reflexão, de meditação, e que isso aí pode nos conduzir também a uma atitude quaresmal. Ok, então. Padre Hélio, muito obrigada mais uma vez por ter aceito nosso convite, de estar aqui falando sobre esse momento tão importante, né, de religiosidade e fé para o nosso telespectador aqui do canal da gente. Uma alegria estar aqui com vocês, essa oportunidade de estar com vocês e de estar aí com a comunidade araguarina. Que Deus abençoe e tenham todos uma quaresma abençoada, que possam fazer assim uma experiência magnífica de Deus na vida, do amor de Deus, porque entrar no espírito quaresmal é mergulhar neste amor de Deus. Ele enviou o seu Filho, Ele enviou por amor de nós, né? Então isso é muito importante, para que a Páscoa não seja só lembrar um acontecimento lá, que aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Que a Páscoa seja um acontecimento em nossas vidas. Nesta oportunidade eu quero convidar também a você, convidar aqui a comunidade araguarina para participar da solenidade de São José, esposo de Maria, dia 19 de março. E este ano nós estamos preparando o tríduo, que vai acontecer nos dias 16, 17 e 18, e no dia 19, a solenidade, com missa às 19 horas, missa sertaneja, a bênção das sementes e dos agricultores. Fica aí o convite, após as missas teremos também a nossa quermesse para o nosso encontro fraterno. Mais uma vez, muito obrigada. Disponha, até logo então. É isso aí, eu acabei de falar então com o Padre Hélio Soares, pároco da paróquia São José Operário, trazendo para nós as informações, a importância desse período que começou ontem, o tempo quaresmal. O Notícia da Gente fica por aqui. Uma ótima quinta-feira para você. Até amanhã, quando eu volto com outras informações. Lembrando, nosso encontro é ao 12:30.